Mas olha, então a gente vai falar um pouquinho, né, propriedades da potenciação e radiciação. Esse aqui é um vídeo rápido para que vocês possam reforçar, né, o conteúdo, tá? Eu fiz em forma de slide rapidinho, tá? Então vamos lá, né? Quando a gente fala das propriedades da potenciação, existe, né, todas elas, a primeira, a segunda até a sétima propriedade. A primeira é multiplicação de mesma base. Então, se são tudo iguais, as bases são iguais, o que eu faço? Eu vou somar os expoentes, tá? Esse símbolo aí, né, que eu tenho ali onde eu coloquei, veja, é o símbolo de potência, significa que o 2, né, está elevado à quinta potência. Então, nós temos 2 à terceira vezes 2 ao quadrado. É igual a 2 elevado à quinta potência. Por quê? Porque somou 3 mais 2, que as bases são iguais, né? Então, segunda propriedade, divisão de mesma base. Então, a divisão ela pode vir em forma de fração ou pode vir, né, com os dois pontinhos. As bases são iguais, o que a gente tem que fazer? Continua a mesma base e ao invés de somar, a gente vai subtrair os expoentes, certinho? Então, vocês vão subtrair. Foi o mesmo que aconteceu aqui, ó. 3 menos 2 deu 1. Não precisa de colocar, né? Então, segunda propriedade. Vamos para a terceira propriedade, que é potência de potência. Ou seja, está vendo que tem o parênteses? Pegou o 2 elevado à segunda potência e ainda elevou à terceira potência. O que a gente vai fazer nesse caso? Vai multiplicar, tá? Essas duas aí, né? Essas duas potências. Então, 2 vezes 3, 6. 2 elevado à sexta potência. Quarta potência, multiplicação de bases diferentes. Observem, né, que a gente tem aqui, as bases, elas são diferentes. O que a gente vai fazer? A gente vai separar elas, ó, 3 parênteses, tá? Coloca a potência que ela está dentro do parênteses e depois vem colocando essa potência que está de fora em cada um aqui, ó. Feito isso, né, o que a gente vai fazer? Agora ficou potência de potência aqui e aqui. Aí eu resolvi 2 elevado à quinta, ó, tá aqui, ó, né? 2 elevado à quinta. Peguei aqui 3 vezes 5, 15, então A elevado à 15ª potência e B, 2 vezes 5, 10. Dá para resolver esse 2 elevado à quinta? Dá. Então a gente vai resolver. 2 vezes 2 vezes 2, até encontrando 32. A elevado à 15ª potência vezes B elevado à 10ª potência. Continuando, né, a quinta propriedade, divisão de bases diferentes elevado ao mesmo expoente. Olha aqui, as minhas bases nesse caso aqui, né, é o 5 e o 2, são diferentes. Então, o que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai escrever e vai colocar um expoente para cada um. Depois que coloquei o expoente para cada um, a gente vai resolver, né? 5, 3 vezes, o 2, 3 vezes. Encontramos a minha fração. A sexta propriedade é quando uma potência muda de posição em uma fração. Como assim? Olha, é importante que vocês observem aí, tá? Que todas as vezes que tem, né, o sinal de negativo no meu expoente, tá? Então, o sinal de negativo no expoente, cuidado. Significa atenção. O que a gente vai fazer? A gente vai mudar o numerador, né, e o denominador. A gente vai trocar eles de lugares. Certo? Então, aqui é a mesma coisa de ter 1, né, abaixo do 5. Então, eu vou trocar. Vai o 1 para cima e o 5 para baixo. Esse expoente que está aqui, com esse 5, ele vai permanecer. Então, é 1 sobre 5 3 vezes, 125. Apareceu o negativo, não importa se está no numerador ou no denominador, tá? Significa o inverso. Então, olha aqui, a negativo 2 nesse 4. Esse negativo é para inverter. 1/4 vai ficar 4, né? 4 sobre 1. Tá? 4 sobre 1. Aí, 4 ao quadrado, né? 16. Então, apareceu o negativo, vai significar o inverso. O meio vai ficar 2 sobre 1. O expoente continua o mesmo e eu resolvo. Certo? Então, lembrem. Expoente negativo, né? Significa que eu vou inverter a minha fração, tá? O meu número. Numerador e denominador.
Outro que a gente comentou, outro conteúdo, é sobre radiciação. Quando fala de radiciação, vai aparecer o símbolo para vocês, né? Que é esse radical. A gente sempre fala raiz quadrada, nem sempre é raiz quadrada. Vai depender desse índice do radical aqui, que a gente chama de n. Quando não tem nada, é que é raiz quadrada. Apareceu 3 é raiz cúbica e assim por diante. O número que está ali dentro é o radicando e a resposta minha é chamada de raiz. Tá? Existem propriedades? Existem as propriedades da radiciação. Primeira propriedade. Essa aqui eu falo que até é fácil as propriedades da radiciação. É muito fácil. Olha o que aconteceu aqui na primeira propriedade. Multiplicação de índices radicais iguais. Tá vendo que os meus índices, eles são iguais. Então, o que eu faço? Vou colocar, né, um radical e vou pegar esse 9 e esse 3 e coloquei lá dentro. Eu resolvo. 3 vezes 9 é 27. Tá vendo que o índice continuou? Aí, o que é 27? Aí eu fatoro. Por quê? Porque eu vou simplificar aqui. 27 é 3 ao cubo. Está igual aqui e aqui, o meu expoente e o meu índice? Então, ele vai sair lá de dentro. Olha a outra situação aqui da letra B, né? O que aconteceu? Colocamos tudo aqui dentro, o índice continuou o mesmo, eu fatorei o 4, 2 ao quadrado, e o 8 é 2 ao cubo. O que eu fiz? Somei, não é mesma base? Multiplicação de mesma base? Somei, né? Dá 5. Então, esse 5 com esse 5, sai apenas o 2. Viu por que é importante conhecer as propriedades da potenciação? Então, olha, fica um alerta aqui para vocês, ó, tá? Quando a gente tiver, né, o mesmo índice do radical, coloca apenas um radical e resolver, certinho? Continuando, né, a divisão de radicais com o mesmo índice. Ao invés de ser multiplicado, agora vai ser o quê? Uma divisão. Também vou colocar um radical só e escrevo a minha fração. Feito isso, eu vou dividir 12 por 3, raiz quadrada de 4, voltando aqui, raiz quadrada de 4 vai dar quanto? 2. Pronto. Ok? Agora, olhem a letra B. É raiz cúbica de 42 sobre raiz cúbica de 6. É o mesmo índice? Coloco um só, né? Divido 42 por 6, deu 7, pronto. Tem como eu retirar ele de dentro do radical? Não, então ele vai ficar desse jeito. Tá? Quando não tem como, a gente deixa. Então, olha, mesmo índice de radical, colocar apenas um e resolver. Tem uma coisinha aqui, né? Uma palavrinha aqui, tá? Voltando aqui, terceira propriedade. Quando eu tenho mais de um radical dentro do outro radical, tá? Ou seja, indica, né? Radical de um mesmo radical. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e vou multiplicar os meus índices. Não tem nada, vale 2. Então, 2 vezes 2, 4. Tem como tirar de dentro da raiz? Não. Para tirar de dentro da raiz, gente, vocês têm que fatorar, tá? Quando o número for, né, maior, não for o número primo. Bom, agora, essa letra B, o que acontece? Olha que nós temos 3. Não tem problema nenhum. Nós vamos fazer as 3 multiplicações. Né? 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. E 2 elevado à oitava. Da onde veio esse 2 elevado à oitava? Ó, fatorou esse número. Então, o que foi feito aqui? O 24 e o 8 foi feito uma simplificação. Os dois números foi dividido por 8. Os dois números foi dividido por 8. Certo? Então, lembre, radical dentro de outro radical, multiplica-se. O índice coloca apenas um radical. Certinho? 4. Nós temos aqui radicais equivalentes. O que são equivalentes? Iguais, que têm o mesmo valor. Então, a gente pode fazer o quê? É tipo uma comparação. Aqui a gente só está olhando que essa aqui com essa é a mesma coisa. Tá? Por quê? Porque os dois foram multiplicados pelo mesmo número. Tá? Então, às vezes, você pode estar fazendo para comparar. A letra B, né, no mesmo caso, olha, esse e esse são iguais. Por que são iguais? Porque o 12, o 12 e o 8 divide por 4, tá? Certo? Aí vai dar o quê? Raiz cúbica de 3 ao quadrado.
Então, essa aqui é quando eu posso o quê? Simplificar o índice do radical com o meu expoente, certo? Agora eu deixo aqui para vocês tentarem resolver essas questõezinhas aqui, ó, tá? Ó, a letra A, a letra B e a letra C. E também, né, qualquer dúvida vocês podem estar perguntando, tá bom? Espero que tenham conseguido entender um pouco mais, né? E qualquer coisa, volte o vídeo, volta às outras aulas, certo? É importante que toda atividade que vocês forem fazer, tem dúvida, pesquise, olhe para trás, né? Dá uma olhadinha. Antes de perguntar, vê se você não consegue de um outro jeito, né? Porque o conteúdo foi dado, o ato de você estar pesquisando, estar buscando, você já está aprendendo, certinho? Qualquer coisa pode chamar no privado. Beijinho e espero as respostas de vocês.